Graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos. Mais uma vez aqui para estar lendo com os irmãos, né? Trazendo uma palavra do coração de Deus para o meu e o seu coração. Confesso que eu fiquei assim um pouco relutante, né? Como eu falei no primeiro vídeo, em gravar, né? Que eu tenho dificuldade para gravar vídeos. Mas Deus tem me incomodado e tem me cobrado, né? Para que possamos fazer algo, né? Pelo reino, em prol do reino. O momento é esse, a hora é agora, né? E nós temos esse veículo aí que, se usado, né, de uma forma correta e com sabedoria, certamente é um grande canal de bênção aí para as nossas vidas, tá bom? Quero estar lendo aqui com vocês em Isaías capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Aí diz assim a palavra: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isso te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Essa palavra, né, hoje para nossa meditação, né, tem como tema assim: minhas são as lágrimas e as misericórdias, elas são do Senhor, né? Palavra tremenda, né, que o profeta aqui, Isaías, ele foi ali incumbido de levar essa mensagem ao rei Ezequias, né? Então ali, rei de Judá, né? A palavra do Senhor diz que Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, e ele tornou-se rei absoluto aos 25 anos, né? Mas segundo, né, a história, ele reinou por um tempo juntamente com seu pai, o rei Acaz, né? Só que o rei Acaz, ele fez aliança, né, com a Síria, e com isso ele trouxe algumas influências pagãs, né, ali para Judá, e a qual o Senhor não se agradava, né? Porque nós vemos que no decorrer da história o povo sempre se corrompia de alguma forma. E é por isso que Deus deixava ali restrito a eles, né? Que eles não fizessem aliança com outros povos, com, né, outras nações, por conta de que eles não viessem a se corromper espiritualmente, né? E diz a palavra aqui que ele reinou, né, por um tempo ao lado do seu pai, depois ele assumiu. E quando Ezequias assumiu o trono definitivamente como rei único, né, ele quis corrigir, né, os erros do seu pai. Ele quis não cometer os mesmos erros, porque Ezequias até então ele era temente ao Senhor, né, e ele sabia que tudo que estava acontecendo ali, né, no Reino Norte, a queda que tinha acontecido ali, estava ligado diretamente à desobediência do povo a Deus. Porque Ezequias entendia que toda vez que alguém desobedecia a Deus, né, era entregue ali nas mãos do inimigo. E Ezequias sabia que aquilo vinha diretamente da desobediência do povo a Deus. Então, rapidamente ele promoveu, né, ali uma grande reforma religiosa em Judá, né? Ele lutou ali para eliminar a idolatria que havia entrado ali no meio do povo, né? E a palavra vai dizer então que ele reabriu e purificou o templo, né? E tratou ali de trazer a verdadeira adoração de volta ao templo ali em Judá,
né? E a palavra do Senhor vai falar assim que durante o reinado de Ezequias, né, ele fez ali a celebração da Páscoa e foi a maior desde então o tempo de Salomão, né? Então dá para imaginar que ele fez tudo ali, né, seguindo as orientações, dirigido pelo Espírito, com seu coração aberto, porque ele queria voltar, né, o povo ali para Deus. Adoração, ele estabeleceu a verdadeira adoração ao nosso Deus. Só que vai nos dizer a palavra que com o passar do tempo, Ezequias ele foi vitorioso, né, em muitas batalhas. Inclusive, se nós formos ler um pouco mais atrás, vai falar que Senaqueribe ele quis invadir, né, ali o reino de Judá, afrontou o próprio Ezequias. E a palavra vai dizer que Ezequias, ouvindo isso, ele pôs-se a orar, foi para a casa do Senhor, proclamou um jejum, foi orar, buscar, até que um profeta se levantasse com a mensagem do Senhor, né? E a palavra do Senhor vai dizer que ele não precisou lutar, porque somente um anjo feriu ali, né, todo o exército de Senaqueribe. Só que isso entrou no coração de Ezequias, né? De uma forma que ele se sentiu vitorioso a ponto de não, como podemos falar assim, a ponto de não glorificar o nome de Deus por isso. Porque quem havia ganhado aquela batalha, né, não foi o exército na sua força, foi Deus, né? Porque foi o próprio Deus que interviu ali no meio daquela batalha. E ele cometeu esse erro, né, de achar ali que ele tinha um exército potente, que Judá estava fortalecido e achou ali que aquilo subiu ali para o coração dele. Então, imediatamente depois de um tempo, passado um tempo, ele ficou doente, ele adoeceu, né? Só que aí o profeta veio ali trazendo uma mensagem para ele, né? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o que Ezequias fez diante dessa mensagem, irmãos? É a mensagem central desse texto. Vai falar assim que ele pôs-se, né, a chorar. Ele orou, né, ele virou ali o rosto para a parede e pôs-se a chorar. Ele se humilhou diante de Deus. E tá aí uma coisa tão difícil, irmãos, nos dias de hoje, né? Nós temos tanta dificuldade em se dobrar diante de nosso Deus, nós temos tanta dificuldade, né, em se humilhar diante do nosso Deus. Reconhecer que dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Nós temos essa dificuldade, mas se nós tivéssemos dimensão de que quando nós nos dobramos e reconhecemos que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, né? E o nome dele é glorificado, Deus ele age ao nosso favor. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala em 1 Pedro, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, né? Então tá aí a chave, irmãos. Se humilhar na presença de Deus, né? Eu não sei qual é o decreto que tá aí hoje na sua vida. Não sei qual é o decreto que tem se estabelecido, qual é a situação que tem se estabelecido na sua vida, né? Mas o segredo é se humilhar diante da presença do Senhor, né? As lágrimas é sua e as misericórdias são do Senhor. E a palavra vai dizer o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações diz o quê? Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Aleluia. E quantos decretos, irmãos, né? Quantas situações não foram mudadas porque veio a humilhação. Quantas situações não foram mudadas porque veio o arrependimento, né? Nínive ali ia ser destruída e Deus enviou o profeta Jonas ali para pregoar o arrependimento, né? E nós lemos que eles se arrependeram, oraram, se humilharam diante do Senhor e Deus retirou deles a ira, né? E a palavra do Senhor vai dizer aqui que não foi diferente com Ezequias. Ele orou, ele se humilhou diante do Senhor, né? E ali o profeta falou assim então para ele, voltou e entregou a mensagem.
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Mas, irmã Lindaura, por que você falou aí sobre a vida de Ezequias? Por que eu quis trazer para você a história, né, resumida do rei Ezequias? Porque para ele ter orado, irmãos, virado o rosto para a parede e orado ao Senhor, e ele disse as seguintes palavras: lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, muito, né? Ou seja, ele tinha uma história com Deus, né? Ele construiu uma história com Deus, ele tinha um histórico de alguém que fez algo, que tinha uma vida voltada para Deus. E algo, irmãos, muito interessante, né? Que quem tem história com Deus tem crédito no céu. E Ezequias tinha crédito, porque ele tinha história com Deus. E eu e você? Qual é a nossa história? O que nós construímos no decorrer da nossa caminhada com Deus? Eu tenho a minha história, irmãos. Sempre Deus me traz à memória tudo aquilo que eu passei, e eu vejo isso assim como uma história que eu sei que está diante do memorial de Deus. E isso nos traz um crédito. Então, assim, eu quero falar para você que talvez, sabe aquela oração que para você tá esquecida? Sabe aquele jejum que você fez, que você nem se lembra mais? Sabe aquele louvor que você louvou, entoou o Senhor no momento de dificuldade, né? Sabe aquela oração, aquele momento ali que você não tinha motivos nenhum para adorar? Você estava triste, angustiado, mas você louvou o Senhor. Tudo isso foi acreditado. Tudo isso, a Bíblia diz que sobe e fica depositado no odre. Aleluia. Cada oração, Ramandavashure decanta, Ramandaiaçou, cada lágrima é depositado no odre. E a palavra do Senhor também diz que há um memorial, aleluia, diante dele. Há um memorial da minha vida, aleluia, há um memorial da sua vida diante de Deus. Nada foi perdido, nada. A sua adoração, a sua oração, o seu louvor, o seu jejum, toda a sua vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela é marcada por muitos episódios. E nenhum deles se perde, irmãos. Nenhum deles se perde diante de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele nos tem gravado na palma das suas mãos. Então Ezequias, ele tinha o quê? Crédito no céu. Aleluia. Se você tem história com Deus, saiba que você tem crédito no céu. Então, usa o seu crédito. Busque a face do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim que houve, né, resposta. E junto com a resposta do profeta, olha que coisa forte, né? Deus falou assim, como prova, né? Isso te será por sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Oh, aleluias. Glória a Deus. Tem sinal de Deus aí vindo para a tua vida. Amém? Tem sinal de Deus para a tua vida. Deus ouve. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então quebrante o seu coração para o Senhor. Abre o seu coração para o Senhor. Ore, busque, clame. Eu não sei qual é a situação de hoje. Eu não sei o decreto que está aí sobre a sua vida. Amém? Mas o segredo é buscar, se humilhar, clamar, chorar. As lágrimas é sua e a misericórdia ela vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Ficam debaixo das potentes mãos do Senhor.